moderna e ensino da arte, em especial na Escola Doutor Adhemar Rezende de Andrade. O Brasil colonial desenvolve as primeiras construções simples de pau a pique denominadas feitorias, origem dos engenhos de açúcar. Como eram? Simples, de forma retangular, com cobertura de palha e sustentadas por madeira. Depois, no segundo momento, com a incursão no território, além do espaço litorâneo, tem o início das primeiras vilas e essas construções, taipa, até hoje são preservadas graças ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. O que é a taipa? Ou melhor dizendo, sua composição. Pedra e cal, ao barro batido é adicionado madeira e pedra. É a constituição arquitetônica das primeiras capelas e igrejas em nosso território. Passado este primeiro meio século de arranjo arquitetônico, a colônia receberá os primeiros artistas profissionais. Brasil do século XVII. Neste século, temos uma representação maior de artistas estrangeiros, instalados em Recife de 1630 a 1654, em virtude da colonização holandesa. Essa incursão proporcionará uma investigação botânica sobre a zoologia dos trópicos, a flora e a fauna, bem como forma de retratar o Brasil para os europeus. Franco Pos, o paisagista. Vista de Itamaracá, datada de 1637, a conhecida pintura mais antiga das Américas. Hoje encontra-se no Museu de Haia, na Holanda. Neste óleo sobre tela de mais ou menos meio metro por 90, podemos perceber a ambiência climática e geográfica. Albert Eco permaneceu em Recife por 7 anos e pôde desenvolver um trabalho de valor documental, desenhos e telas, e depois dessa rápida expedição volta para a Holanda. Sua obra-prima, A Dança dos Tapuias. Segundo estudos, contabiliza-se uma série de 12 pinturas de temática de natureza morta, todas sob domínio do Museu Nacional da Dinamarca, presentes do conde Maurício Nassau ao rei Luís XIV da França. Temos aqui intitulado Cabaça, Frutas e Cacto, do Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhague. Os originais foram transformados em tapeçaria. Temos aqui 3 das 5 representações de Petites Zones em que foram confeccionadas pela Goebelin, entre 1723 e 1730, e fazem parte do acervo do MASP. 8 habitantes locais e 12 naturezas mortas, em que Dom Pedro II, impressionado com tamanha beleza, encomendou a Niels Ager Lutzen representações menores dos originais dessa coleção do Museu Nacional da Dinamarca. Os cartões fazem parte do acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. Outro artista que irá se destacar será Frei Ricardo do Pilar, com a obra Senhor dos Martírios. Em 1943, o Museu Nacional de Belas Artes realizou uma retrospectiva sobre a obra do artista beneditino e 7 anos após, ou seja, em 1955, uma série de pinturas sacras em que as obras se fizeram presentes. Intitulada Tradição e Ruptura, Síntese de Arte e Cultura Brasileiras pela Fundação Bienal de São Paulo. Os motivos religiosos ganharão mais força com o desbravamento das terras das Minas Gerais, por uma nova via, o caminho do Proença. Embora seja o século XVI, o marco histórico da presença dos exploradores luso-tupis de origem paulistana, os bandeirantes em busca de ouro, será em 1711 que os arraiais constituirão a então Vila Rica, o museu a céu aberto com seus casarios e igrejas coloniais. Temos aqui a Nossa Senhora da Piedade, a Pietá brasileira, sob o altar-mor do Santuário Nossa Senhora da Piedade, na Serra da Piedade, em Caeté.
Igreja São Francisco de Assis, a Matriz do Pilar, a Matriz Nossa Senhora da Conceição, de Antônio Dias. São autênticos exemplares arquitetônicos, possuindo em seus interiores pinturas e esculturas barrocas de expressão genuinamente brasileira. Não só Vila Rica, a capital, a contar com exemplares da arquitetura, escultura, talha e pintura do mestre Ataíde de Aleijadinho, mas Congonhas, São João del Rei e Tiradentes. E mais ainda, são também tidas como guardiãs outras riquezas patrimoniais, como a musical, a de pedra e cal, tanto quanto os bens intangíveis. A Orquestra Lira Sanjoanense, a mais antiga orquestra da América em atividade. O século XIX se descortina com novos horizontes no cenário intelectual, com a chegada de Dom João VI. Do Convento do Carmo, ele fará vários despachos nesse sentido, tais como a criação do Teatro São João, que terá novas denominações ao longo do tempo, como Teatro Imperial de São Pedro de Alcântara, Teatro Constitucional Fluminense, Teatro São Pedro e hoje o conhecemos como Teatro João Caetano. A Biblioteca Real, hoje Biblioteca Nacional, o Observatório Astronômico, o Jardim Botânico. Aqui observamos a imponente fachada da Academia Imperial de Belas Artes, que irá abrigar a missão artística francesa em 1826, desenvolvendo trabalhos voltados para temas bíblicos, mitológicos, históricos, paisagísticos e retratos, sobretudo retratos infantis. Hoje, esse acervo encontra-se sob proteção do Museu Nacional de Belas Artes, Museus Castro Maia. Os artistas que muito nos fascinam são o francês Debré e o alemão Rugendas, com suas precisões sobre o cotidiano da vida escravocrata, indígena e negra, tanto quanto a vida monárquica. Vitor Meirelles, com a primeira missa no Brasil. Pedro Américo, com o Grito do Ipiranga e Dom Pedro II. Falar de Pedro Américo é expressar o período áureo das belas artes. Aqui sua obra-prima, Tiradentes Esquartejado, sob guarda do Museu Mariano Procópio. Segundo em acervo do Império. Caipira Picando Fumo, de Almeida Júnior. Aqui Almeida Júnior, precursor por introduzir na pintura o homem comum e seus costumes, retrata um homem em frente ao seu paiol de taipa, picando um pedaço de fumo, com bastante atenção. Reparem que ele já tem palha na sua orelha esquerda, enquanto há outras espalhadas pelo chão. A tela está repleta por um sol sereno. Esta obra é parte do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Agora estamos falando de museu. Não diferente dos períodos anteriores, as instituições e fundações serão criadas para abrigar as encomendas e o acervo. Por fora desses vultuosos empreendimentos, podemos perceber o que encontraremos em seu interior. A imponência, aqui reside uma reflexão, o afastamento das camadas populares em torno da fruição dos valores do legado acadêmico. Esse ponto será nevrálgico para os modernistas. Sabemos que muitos estudaram fora, receberam prêmios viagem e contribuíram significativamente para o século XX. Parte deles, a ideia de que o Teatro Municipal seja o palco de acontecimento da Semana de Arte de 1922. As interferências culturais externas interagem com a tradição, um algo novo e ousado. Há uma websérie Teatro Municipal, Memória Viva de São Paulo, super interessante em torno desse anseio, que as pessoas circulem por seus espaços, participem de seus espetáculos e revelem novas experiências artísticas,
como o projeto Carroças Líricas. Quando falamos de determinado artista, estamos falando do que cada um percebe, principalmente das pessoas, dos lugares, não no sentido imagético, mas identitário, e vai passar pela técnica, materiais e cores, num primeiro importante passo para o que temos de arte genuinamente brasileira. Um Di Cavalcante, uma Tarsila e uma Anita Malfatti, com a sua obra Estudante. Portinari, Guignard, Vaso com Flores, Murilo Mendes, pintado por Guignard, Cristo no Monte das Oliveiras, e duas telas de Di Cavalcante, Mulheres na Janela e Mulher com Pássaros. Em 1919, Mário de Andrade visita Alfonso de Guimarães em Mariana e retorna 5 anos depois em A Caravana Modernista, passando por Belo Horizonte, Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, Mariana e Congonhas. Esse passeio histórico ganhou o nome de A Viagem da Descoberta do Brasil. Graças aos modernistas e seu empenho na valorização do barroco, foi criado o Serviço de Proteção ao Patrimônio. Voltemos a ela. Anita Malfatti. Peculiaridade desse período. A paulistana marca profundamente o pensamento da época. Prova disso é a crítica preconceituosa que Monteiro Lobato faz ao seu trabalho. Mas ela irá influenciar decisivamente o ensino no Brasil, e não o encontro do construtivismo. A criança se desenvolve em ambiente que lhe é favorável, ou seja, o propositivo, o da experimentação, e nada melhor que o ateliê. Existe uma frase publicada pela Bienal de São Paulo: o artista é a criança que sobreviveu. Isso é Anita. A semana que repensa a cultura não para. Pelo contrário, continua com os imigrantes, filhos de imigrantes, quase todos oriundos de uma classe média pobre, de encontro ao intelectualismo e aristocracia de espírito modernista, a pintura acadêmica. Quem quiser ver de perto essas obras, visitem o Santuário São Francisco de Assis, Espelho da Harmonia, Ornamentação Pictórica e Arte em Azulejaria, no conjunto arquitetônico e paisagístico da Pampulha, sob traços do arquiteto Oscar Niemeyer. Além dos museus de arte moderna, Museus Castro Maia e Brasília. Reparem que o Brasil está sendo pensado além de sua linha costeira, e percebam o quão significativo será a primeira Bienal de Arte de São Paulo em 1951 e a inauguração de Brasília em 1960, neste Brasil independente. Observamos nesta projeção 4 representações dos artistas que compunham o grupo Santa Helena. Em primeiro plano temos Paisagem de Francisco Rebolo. Em segundo plano, uma representação do artista pintor Aldo Bonadei e Mário Zanini. E ao fundo, a fachada com bandeirinhas do artista Volpe. Além dos 4 pintores, 2 outros artistas ganharão destaque no plano escultórico.
Bruno Giorgio com a obra Candangos e Victor Brecheret na arte indígena. Victor Brecheret irá criar uma escultura legítima ao retomar a figura do índio, aquele índio do Ecod, sendo revelante na arte escultórica. O Romano Brancusi é uma forte influência para seu trabalho, motivo de destaque dentro desses novos valores para a arte e para o ensino da arte. Aqui considero um valor de arte e um valor de ensino, principalmente na educação de anos iniciais. Ao conhecer o repertório desses novos artistas, bem como o pensamento que o modelou, busco estruturar o conhecimento para a prática pedagógica. Arte, arte visual, teatro, música e dança. Arte visual, pintura, escultura, desenho, cerâmica, gravura, vídeo, interface com o cinema. Ao conceituar a área como disciplina do saber, especialmente voltada à manifestação artística dos povos, Ana May Barbosa rompeu com a polivalência do professor no ensino e mais, da figura do professor a datas comemorativas. Arte se ensina. História da arte. Conhecimento da história da arte. Manifestação artística dos povos. Um fruir arte. Visita aos espaços culturais. Estar perto das realizações artísticas locais e regionais. Ainda que a compreensão do novo tempo seja um modo remoto, virtual, a preferência será pelo modo presencial. As artes visuais capacitam a leitura e a produção de imagens. Uma das tarefas da disciplina arte é situar o fazer artístico dos alunos como fator cultural, histórico e humanizador e como cultura local. Ao mesmo tempo em que nós avançamos para esses lugares, chamados centros culturais ou equipamentos, nós, professores, avançamos como numa engrenagem que se retroalimenta. Destarte, o plano de aula se refaz. Arte se aprende através de 3 sistemas relacionados entre si. O sistema motor, o sistema sensível e o sistema transcendental. O sistema motor, ou da atividade motora que desenvolve toda a coordenação motora do indivíduo, desde o simples abrir e fechar de olhos, caminhar até a realização de atividades mais complexas. O sistema que envolve os órgãos dos sentidos faz com que o indivíduo perceba o mundo, interna e externamente, e, por fim, o sistema transcendental, ligado ao sentimento e à emoção. Por isso, ele é de grande importância para o ensino da arte. Arte se faz. Ao considerarmos a imagem, aqui estamos falando de artes visuais à criança, ou seja, a disciplina inserida principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Gera repertório gráfico, possibilitando a aquisição de mundos. Isso permite a construção de um mundo diferente e, consequentemente, a reelaboração de sentimentos. O ensino deve se desenvolver de forma sistematizada, e nós, na escola microsistema, buscamos permanentemente esse compromisso, através de encontros pedagógicos por área de conhecimento e reuniões pedagógicas mensais, escrita do plano de curso alinhado com as políticas educacionais, sociais e culturais, em fortalecimento do projeto político-pedagógico. Transversalidade, dinâmica e percepção com a cidade.
o que é patrimônio cultural, memória, compreensão da história, identidade, importância dos bens culturais. Aqui temos um exemplar de uma aula desenvolvida dentro de um plano de ensino. O desenvolvimento do conhecimento em arte sob análise e releitura de obra de arte. Aqui as crianças em desenvolvimento a releitura da obra A Lua de Tarsila do Amaral, no espaço de arte da Sala de Arte da escola.
experimental, a gente quer experimentar todas as possibilidades da fotografia, né? Vocês conhecem, Então, é muito interessante o que você está falando, que é exatamente isso que está nas fotos. Que a fotografia que eu vou tirar de uma pessoa, a pessoa vai continuar a evoluir, né? Eu vou tirar uma foto de vocês hoje, o ano que vem vocês vão estar todos maiores, até envelhecer, né? E a fotografia, que é bonita, ela guarda o momento presente. Por exemplo, essa foto que vamos tirar aqui, sempre vou me lembrar desse momento aí com vocês. E você, quando olha para a fotografia da sua avó, a fotografia te traz a sua avó com você, né? Então, nessa sala, não sei se vocês viram a primeira fotografia que estava lá. Todo mundo viu essa fotografia? É diferente. O que ela tem de diferente? É preto e branco. E outra coisa? É menorzinha. Vocês prepararam a definição, a qualidade da fotografia? O que ela tem de diferente? Ela é preto e branco, ela é mais apagada, assim. Vocês sabem por quê? Vocês acham que essa fotografia foi tirada no mesmo dia que a outra? Não. Muitos anos atrás. Então, essa fotografia aqui é uma fotografia antiga. Os meus avós, que eu nem conheci na verdade. E é isso que você está... Também não conheci minha avó, não. Ah, você não conheceu sua avó, mas quando você olha para a fotografia... Eu começo a chorar. Começa a chorar. Eu não esqueço o cabelo. Mas você já conhece ele de fotografia? Você nem conhece o rosto dele? É, minha mãe, eu já vi. E não tem nenhuma foto.